Orando. Pai, em primeiro lugar eu me coloco nas suas mãos, limitado, falho, pecador, mas eu me coloco em tuas mãos, Pai, para que o Senhor use, para que o Senhor continue trazendo ao meu coração aquilo que precisa ser falado, que eu venha ser fiel à tua palavra, Deus, e que venha falar exatamente aquilo que o Senhor quer, nada mais e nem a menos, tudo segundo a tua vontade e para a glória e honra do teu nome, Senhor. Pelos meus irmãos que aqui estão nessa noite, Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja indo em cada coração, em nome de Jesus, agora repreendendo qualquer levante, qualquer ataque, qualquer coisa que venha tentar distrair os meus irmãos, para que eles não venham prestar atenção na palavra, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, e com poder o Senhor venha fluir neste lugar, possamos ser tocados pelo Senhor, pela tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. A mensagem que Deus colocou no meu coração é uma coisa que já vem nos incomodando há muito tempo, e eu e a Débora, nós sempre conversamos sobre este assunto, a necessidade que a igreja tem de pessoas vocacionadas, de pessoas fluindo no seu lugar, de pessoas que saibam para que foram chamadas e exerçam esse chamado. E o tema dessa mensagem é: a igreja precisa de você. Efésios 4, nós vamos estar lendo do verso 11 até o verso 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e espertezas de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Esse texto de Efésios, escrito por Paulo, à igreja de Éfeso, e Paulo estava preso em Roma, e lá, preso, ele consegue escrever essa carta e enviar à igreja de Efésios, e com o intuito de ensiná-los teologicamente. Então, esta carta, ela vem com um conteúdo denso teológico, e depois, ele também começa a trazer coisas práticas. Então, se você pegar a sua Bíblia e folhear para trás do capítulo 4, que nós estamos, você vai ver Paulo falando de oração, de vida nova em Cristo, da humanidade em Cristo, né? Ele vai falar sobre o ministério apostólico dele. Depois, para frente, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre os deveres de pais e filhos, coisas práticas, toma um rumo prático, né? Deveres como escravos, senhores, como cidadãos. Ele vem trazer depois, então, coisas mais práticas que podem ser usadas no nosso dia a dia. E nesse capítulo 4, podemos até dizer que tem uma mistura aqui, do teológico com o prático. Então ele começa falando desta unidade que nós precisamos ter. Ele começa falando da unidade que nós precisamos ter, experimentar e viver em Cristo. E aí ele
fala desses 5 ministérios que vão nos ajudar a viver esta unidade. E para introduzir esta mensagem, eu quero trazer a citação do pastor Carlito Paes. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Nós temos aprendido isso e temos visto isso na nossa igreja na prática. Eu quero mostrar para você agora, aproveitando esse momento, para honrar os nossos irmãos. Na cozinha, ali agora, estava a Micaela e o Fernando, trabalhando e servindo. Para quê? Para a nossa cantina missionária. Que nos últimos meses, nós temos conseguido mandar pelo menos R$500 de oferta para os missionários através da nossa cantina missionária. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de cada voluntário que se envolve na cantina missionária? Agora, nesse momento, quem tem aí o seu filho acima de 2 anos, eles estão lá com as tias, com os tios, com os líderes, com os pastores do ministério infantil. Então tem pessoas trabalhando lá e ministrando às crianças. Glória a Deus por essas vidas. Podemos aplaudir ao Senhor por essas vidas também? Glória a Deus. Quando você chegou na igreja, alguém te recebeu. E essas mesmas pessoas, quando eu cheguei aqui, estavam colocando o balde ali e ajeitando para a água do ar-condicionado não ficar espalhando na frente da igreja, e um vai ali no banheiro e dá uma ajeitadinha. São obreiros que estão lá agora, enquanto nós estamos aqui, olhando os carros, dando uma voltinha na esquina, estão nos servindo também. E nós estamos aqui tranquilos por causa da ação desses irmãos. Glória a Deus por essas vidas. Aplauda o Senhor por essas vidas. Lá no fundo, olha lá quanta gente bonita lá, ó. Estão trabalhando na mídia. Estão lá em cima, subiram na vida também. Estão na parte mais elevada. E eles estão servindo a nós que estamos aqui, porque esse som foi ligado, essa iluminação, essa projeção, tudo isso está funcionando por causa deles, mas eles estão servindo também a quem está em casa. Então você que está em casa, você pode levantar do sofá e aplaudir eles também aí, ó. Pode bater palma para esse pessoal da mídia. Hoje, vocês viram também, como eu falei, o Marcos esteve aqui nos ajudando, não faz parte do Ministério de Louvor ainda, mas esteve aqui. O Vitor também esteve aqui nos ajudando no baixo, que também não faz parte da equipe de louvor, do Ministério de Louvor, mas veio nos ajudar hoje. E estamos sempre aqui servindo. Músicos, cantores, ministros de louvor, né? Pessoas que têm se dedicado a vir em ensaios, que chegam cedo, mais cedo, né? Você pode vir para o culto e chegar às 7, 7h10, 7h20, não tem problema. Você chega, entra, senta e aprecia o culto e presta o seu culto a Deus. Os músicos têm que chegar aqui, 6h20 a gente já está começando passagem de som, né? Então, temos aí vários e vários músicos, alguns estão trabalhando hoje, tem um aí que casou, né? E está de viagem. Glória a Deus pela vida de cada um. Alguns também enfermos, necessidade aí das nossas orações. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas? Pessoas que têm se dedicado a isso aqui. Estou gostando da participação de vocês. E um aplauso, tá? É isso aí. Líderes de GFs e líderes de departamentos. Pessoas que cuidam de pessoas. Pessoas que cuidam de vidas, líder de jovem, do infantil, líder das mulheres, e vários líderes dos GFs, os grupos familiares. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas? Pastores e presbíteros. Uma vez eu e a Débora estávamos conversando sobre isso. Glória a Deus pelos pastores que nós temos. Pastor Cidinho,
Meu pai, que não para um minuto, está sempre servindo, está sempre correndo atrás, está sempre ajudando alguém, está sempre... Pastores aqui que são usados na palavra, pastores aqui que são usados para auxiliar casais, para auxiliar famílias, que cuidam e gastam a sua vida pela igreja. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, nossos pastores, nossos presbíteros. E por fim, o mais importante, vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus, que fez e nos deu tudo isso. Todos esses obreiros, todas essas pessoas, Ele despertou e levantou para estar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe o que eu percebo com tudo isso, que nós estamos vendo acontecer aqui hoje? Que a ADMPF é uma igreja onde Deus investe. Deus tem investido nesta igreja. Nós acabamos de falar do tanto de pessoas que estão servindo, atuando nesta igreja. Pessoas valorosas, pessoas preciosas que Deus levantou e colocou nesse lugar. Isso é um investimento riquíssimo. Quantas igrejas que o pastor tem que pregar, tem que cantar, tocar e fazer outras coisas? E nós temos aqui pessoas que servem. Glória a Deus. Essa imagem aí é um Bitcoin. Alguns anos atrás, o Elon Musk começou a falar de criptomoeda. E ele começou a publicar e a falar do Bitcoin. E o que aconteceu quando ele fez isso? Bum! Um monte de gente começou a investir nisso. Um monte de gente começou a investir em criptomoeda. O Bitcoin, que já era grande, cresceu mais ainda. E muita gente ganhou dinheiro com isso. Por quê? Se o Elon Musk falou, se ele está investindo, eu vou junto com ele. Vou investir também, que vai ser bom. Agora, eu acabei de dizer que Deus, não é o Elon Musk, não, é Deus, o dono de tudo, de toda a terra, está investindo nesta igreja, está investindo neste ministério. Irmãos, vocês sabem o que aconteceu esse ano? Talvez você que esteja nos visitando, talvez você que esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não sabe. Mas quantas igrejas tem na nossa cidade? Muitas. E quantas delas ganharam um terreno da prefeitura? Quantas delas ganharam um terreno muito, muito grande, que era o nosso sonho e nós orávamos por ele? Já fizemos campanhas aqui por esse terreno, e agora Deus deu. Mas quantas igrejas receberam isso? Igrejas maiores do que a nossa, igrejas talvez mais antigas ou mais influentes do que a nossa, mas não receberam. Nós recebemos, porque Deus nos deu, porque Deus permitiu, porque Deus quis assim. Ele está investindo nesse lugar. E se Deus está investindo nesse lugar, então eu te convido também a investir nesse lugar. E para você investir nesse lugar, basta você aprender e entender o que você pode fazer aqui, no que você pode servir, no que você pode ser útil. E para isso, nós vamos aqui conversar, vou estar falando com vocês a respeito desses 5 ministérios citados em Efésios capítulo 4 e o versículo 11 que nós acabamos de ler. A igreja precisa de você, a igreja precisa de você, porque Deus já te deu algo que está em você e que só você pode fazer. Eu entendo que se você não fizer, Deus poderá levantar outra pessoa para fazer. Mas eu ouvi um pregador, um pastor, semana passada, dizendo que não. Que se Deus deu algo para você fazer, é só você que vai fazer. Mas ninguém pode fazer.
Se Deus te chamou para fazer algo, é só você que pode fazer. Eu entendo que talvez, se você não fizer, e a obra de Deus vai acontecer, você querendo ou não, Deus vai usar outra pessoa, não vai fazer da forma que você faria, mas vai acontecer. E nós vemos Jonas 1:12, olha o que Jonas diz: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre nós. O que aconteceu com Jonas? Ele desobedeceu o propósito para que Deus havia o chamado. Deus o chamou para ser profeta, e queria ele em Nínive. Ele pegou um barco e fugiu para Tarsis. E aí Deus mandou uma tempestade. E aí o Jonas era tão profeta que ele profetizou a sua própria sentença: me joga no mar que vai acalmar. E jogaram ele e acalmou, porque é profeta que tem profecia, que é palavra de Deus, a profecia se cumpre. Jogou Jonas no mar e o mar se acalmou. Vamos começar falando então. Apóstolos. São 5 ministérios. Ali no verso 11 do capítulo 4. E o primeiro citado é apóstolos. Enviado, embaixador, aquele que tem autoridade para falar por uma pessoa. Enviado para falar no lugar de uma pessoa. Os apóstolos, eles se relacionam, não é? Quem tem o ministério apostólico, eles têm um ministério que se relaciona com os outros 4 ministérios. E esse pode até exercer esses 4 ministérios. Então o profeta, ele pode, o apóstolo, ele pode ser profeta. O apóstolo, ele pode ser pastor. O apóstolo, ele pode ser evangelista. O apóstolo, ele pode ser mestre. Ele pode exercer esses outros 4 ministérios. Mas o apóstolo, ele é dotado por Deus de visão. O apóstolo, ele é capacitado por Deus para liderar, para gerenciar, para supervisionar as pessoas. O apóstolo, ele tem a condição de ajudar as pessoas a obterem o melhor de si. O apóstolo tem essa condição de ajudar a igreja. E se você percebe que você se enquadra nisso, eu quero dizer de novo, a igreja precisa de você. Você tem sonhos, você tem projetos de Deus, coloque-os em prática. Leve as pessoas a melhorar, a evoluir, a ter o melhor de si. Impulsione elas a experimentar a direção de Deus. Levante-se. Você pode ser usado para direcionar a outros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E se você não fizer, se a igreja não tiver visão, se a igreja não tiver propósito, se a igreja não avançar, se a igreja não crescer, se a igreja não fizer nada novo, a culpa é sua. Pois é você que tem o ministério apostólico. Em Atos 6:2, Pedro fala: os 12 convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Pedro está falando do propósito do ministério apostólico, que é o mesmo direcionado por Jesus em Mateus 28, 18 ao 20, 18, 19.
Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus foi quem comissionou os apóstolos. Jesus foi quem deu a missão dos apóstolos. E os apóstolos, Pedro, ele sabia qual era o chamado dele. Pedro dizia: olha, precisa ter alguém aqui na igreja para servir. Precisa ter alguém aqui na igreja para cuidar das finanças da igreja. Porque o meu ministério é na palavra. É levar e anunciar aquele que me fez o seu arauto. Então um apóstolo, ele geralmente saía e fundava uma igreja. Então quando o apóstolo Paulo, por exemplo, foi a Éfeso e fundou a igreja de Éfeso, lá ele teve que ser o pastor da igreja. Lá ele foi usado por Deus como profeta, com certeza. Lá ele teve que instruir como mestre a igreja. Por isso que eu disse que o apóstolo, ele se relaciona e pode realizar e desenvolver os 4 ministérios. Eu sinto fluir de Deus na minha vida nessa área. Alguns anos atrás, eu nem imaginava isso, mas eu fiz um teste ministerial do Jesuscope. E para minha surpresa, a surpresa da Débora, quando eu terminei o teste ministerial, estava lá: você é apóstolo. O seu ministério é apostólico. E depois isso tudo começou a fazer sentido para mim, porque os irmãos sabem que eu tenho muitos projetos e sonhos, e esse ano eu consegui colocar um deles em prática, que é a cantina missionária. A cantina missionária, como eu já falei, nós conseguimos enviar todos os meses pelo menos R$500 de oferta. Teve mês que já enviamos mais. E eu me lembro que antes de eu estar atuando no Ministério de Missões, auxiliando a levantar recursos para o Ministério de Missões, eu ouvia os irmãos que faziam isso: é tão difícil, eu tenho que enviar R$100 por irmão lá de Portugal, eu tenho que enviar R$100 por irmão de tal lugar, é tão difícil conseguir levantar R$100, e não sozinho, porque ninguém faz nada grande sozinho, mas com várias pessoas junto comigo, nós estamos conseguindo levantar R$500 todo mês no mínimo. E esse foi um dos projetos que Deus colocou no meu coração para me fazer. Os irmãos sabem muito bem que eu anunciei, mas por falta de tempo eu não consegui, não saiu ainda a nossa biblioteca cristã comunitária, que já está projetada. Os irmãos já trouxeram os livros, temos vários livros aí, mas é um outro projeto que Deus colocou no meu coração e eu trouxe para a igreja, pois eu sinto fluir nessa área. Eu já fui líder de jovens, hoje ajudo na liderança do louvor, e eu tenho uma visão de Deus às vezes a respeito das pessoas. Eu olho para uma pessoa e começo a perceber que aquela pessoa pode fluir no ministério da palavra, na pregação. Olho para uma pessoa e falo: nossa, aquele irmão, ele está aqui como presbítero, mas ele é um evangelista. Olha, aquele irmão, ele está aqui, mas, nossa, é um intercessor, é uma intercessora. Eu olho para as pessoas e eu começo a identificar essas coisas. Por exemplo, lá no nosso GF, nós temos o Renato que está aqui. Quantas pessoas o Renato levou para o nosso GF? E eu, numa dificuldade muito grande de levar novas pessoas para o nosso GF. Mas ele levou muitas, por quê? Ele é um evangelista. Eu presenciei isso lá na empresa dele, ele chegando, e já começa a falar de Jesus para a pessoa. E é natural isso para ele. É o evangelista. E eu vejo isso nas pessoas. Isso é
parte do ministério apostólico. Ele consegue ver líderes, ele consegue ver obreiros, ele consegue ver as pessoas e ver aquilo que elas podem ser e fazer na igreja. Lógico que também aqueles que estão mais próximos de mim vão entender bem isso agora. Acabo vendo também as coisas erradas. Acabo vendo muito as coisas erradas, sendo perfeccionista e querendo consertar tudo. Então, se eu vejo uma coisa errada acontecendo aqui no louvor, seja na mídia, eu vou querer procurar o líder, vou querer procurar alguém e falar: olha, meu irmão, eu estou vendo isso, hein? Ó, aquilo lá não foi legal. Vocês viram, o pastor testemunhou semana passada, quando ele ministrava a palavra, que eu faço isso com ele. Mais para frente eu vou falar disso. Segundo, que é agora mesmo, profetas. O profeta é um porta-voz de Deus, que também traz propósito e direcionamento. E ele caminha assim com o apóstolo, com o ministério apostólico, porque ele reafirma a visão dada pelo ministério apostólico. Então, Deus dá uma visão, Deus dá um projeto, Deus dá um caminho para o ministério apostólico. O profeta é usado por Deus para dizer: é isso mesmo. Quantas vezes na Bíblia a gente vê: vai nessa tua força, faça isso. Então o profeta é usado para reafirmar isso. O profeta, ele tem compromisso com Deus e não com os homens. Então aqui eu já quero abrir um parênteses, para a gente olhar para a Bíblia. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia a maioria das profecias são de reprovação, são de confronto. E existem também as profecias que são de aprovação, de direcionamento, mas a maioria delas é: eis que te digo, você está indo por esse caminho, está errado, não vai dar certo. É ou não é? Quantos profetas foram levantados por Deus para confrontar as pessoas? E hoje em dia, o que nós vemos? Profeta de bênção. Profeta que só sabe entregar chave de carro. Profeta que só sabe entregar bênção. Tem a ver com as profecias bíblicas? Profeta tem compromisso com Deus. E é usado por Deus para trazer esse direcionamento para a igreja. Por exemplo, outra coisa que às vezes as pessoas confundem com profecia: o dom da fé. O dom da fé às vezes é confundido com profecia. Porque se eu disser assim, olha, eu declaro que a minha semana vai ser uma bênção, eu declaro que Deus vai estar comigo, que eu vou prosperar a partir de agora. Quem é solteiro começa: eu declaro que eu vou casar esse ano. E gente, você pode falar isso e não acontecer. Eu posso falar: minha semana vai ser uma bênção e não sei o quê, e ser um desastre. Pode ou não pode? Porque eu estou exercendo a minha fé e querendo afirmar algo. Mas profecia é palavra de Deus para dizer o que vai acontecer. Profecia não sou eu usando a minha fé para dizer o que eu quero que aconteça. Profecia é Deus dizendo o que vai acontecer. Então profecia, ela se cumpre. Jonas diz: me lancem ao mar e as águas vão se acalmar. Tibum na água, tchau vento, tchau tempestade. Porque quando o profeta fala a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, talvez Deus já tenha colocado palavras no seu coração.
Talvez Deus já tenha colocado algo em você, para você confrontar pessoas, para você confrontar talvez até mesmo pastores, obreiros, líderes, e você reteve por medo. Então, eu quero dizer para você, que se a igreja vai numa direção errada, se o ministério apostólico segue uma visão errada, se qualquer pastor e líder segue um caminho errado, a culpa é sua. E Deus vai cobrar de você. Veja Ezequiel 3,18. É Deus falando com o profeta Ezequiel: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá. Por que Deus falou que o ímpio vai morrer? E como é profecia, então, o ímpio morrerá, por sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Esse é o próprio Deus falando com Ezequiel. Eu te dei algo. Se você falar para o ímpio, ele pode se converter e ser salvo. Não foi o que aconteceu com Jonas? Jonas desobedeceu. Foi lançado ao mar. Aí Deus mandou o peixe e levou Jonas para onde? De onde ele estava fugindo, Nínive. E lançou ele lá, e ele foi caminhando até a cidade, e ali ele falou a palavra. E o que aconteceu quando ele falou a palavra em Nínive? O povo se arrependeu, e começaram a jejuar e se humilhar diante de Deus. E aquela cidade foi salva da destruição por causa da palavra do profeta. Então, profeta, você tem de Deus capacidade para tirar vidas que estão caminhando para o inferno, famílias que estão para ser destruídas, líderes que estão a ponto de ir à ruína, à queda. Deus está te dando palavra, profecia. Não retenha, levante-se. Quantas vezes Deus disse: põe-te em pé e falarei contigo. E é o mesmo para você hoje. Você que sente, que flui no ministério profético, não retém a palavra que Deus colocou na sua boca. Porque se a pessoa for para a perdição, se o líder for para a perdição, se a igreja for para o caminho errado, se a igreja seguir uma visão errada, a culpa é sua. Como eu falei, eu não sou profeta, nem pregador. Malemar toco aí, né? Mas, gente, o que meu pai falou aqui domingo passado, eu faço muitas e muitas vezes. E às vezes, eu também retenho. Às vezes eu também fico: será que eu falo? Será que eu não falo? Mas quantas vezes eu já cheguei nele e falei: pai, o senhor falou uma coisa lá, não foi legal. Ó, o senhor tratou assim com certa pessoa, não foi legal. Olha, aquilo que o senhor falou na palavra não estava certo, está errado, não é assim. Quantas vezes eu já cheguei e já falei com meu pai, e eu não sou profeta. Mas eu tenho certeza que vários outros aqui já tiveram algo de Deus para confrontar a mim, a qualquer outro líder, a qualquer outro pastor. E talvez você ficou: é o pastor, não vou falar não. Gente, olha para mim, eu sou filho do pastor. Eu tenho que respeitar, ele é meu pai. E eu sou ovelha dessa igreja. Eu tenho que honrar o meu pastor. Então eu devo dupla honra ao meu pai e pastor, e mesmo assim eu vou lá e confronto ele. E Deus te levantou como profeta, e Deus te colocou algo no seu coração, e você vai reter? Se você é profeta, não retenha. Fale a palavra de Deus. Evangelistas. Terceiro, esse é um missionário. Olha só,
Eu sou Gideão, né? Também estou aqui fluindo nesse lugar. Está vendo como que às vezes o apóstolo vai querer fazer quase tudo sozinho? Evangelista, missionário, que queima por amor às almas. Não suporta ver as pessoas caminhando para o inferno. E sempre encontra uma oportunidade de testemunhar e falar de Deus às pessoas, e falar de Deus a alguém. Evangelistas, como a igreja precisa de você. As almas estão clamando. As pessoas estão clamando. A foto dos Gideões aí, ó. Quantas vezes a gente vai entregar Novo Testamento e as pessoas agradecem, recebem com uma alegria a palavra de Deus. É lógico que às vezes tem lugares que as pessoas rejeitam, mas não é assim, a maioria recebe feliz. A igreja precisa de você, evangelistas. Nesses últimos dias, como a igreja precisa de você. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Cadê os evangelistas? Cadê aqueles que vão sair para fora e vão pregar? Cadê você, evangelista? Se pessoas continuam caminhando para o inferno, a culpa é sua. A culpa é sua. E Deus vai cobrar de você. Principalmente se você, como evangelista, vive atrás de cumprir outras coisas. Por exemplo, talvez a pessoa tenha esse dom evangelístico, mas ela quer ser pregadora. E quer porque quer oportunidade para estar pregando na igreja. Ou, sou evangelista, não, mas eu quero ser músico, eu quero ministrar louvor aqui, quero estar lá com os músicos, quero estar lá na frente. Mas você não é evangelista. Olha que grande honra Deus colocou em suas mãos, de testemunhar dele, e poder tirar pessoas que estão caminhando para o inferno, e colocá-las no caminho, que é Jesus. E você vai trocar isso, por simplesmente vir aqui fazer barulho, e tocar? Evangelista, esse é o seu lugar. Você não pode perder o seu foco nessas pequenas coisas. Você até pode pregar, você pode até ministrar louvor, você pode até usar isso para ganhar almas, mas o seu foco é estar com as vidas, com as pessoas. O seu ministério, o seu chamado é para ir na frente da igreja. Onde a igreja ainda não chegou, você vai lá. Você vai resgatar essas pessoas e você vai trazer essas pessoas. Este é o seu ministério. Este é o seu chamado, evangelistas. Mateus 25, 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha aí, evangelista. Vai correr, vai ficar olhando, olha, aquele lá tem 5. Olha, aquele lá tem 2, eu só tenho 1. Ah, vou deixar o meu aqui de lado, vou esconder o meu talentinho aqui, eu só sou evangelista. Eu não sou pastor, não sou apóstolo, não, é muito pequeno. Vou fazer não, vou esconder aqui o meu talentinho de evangelista. Vai ser tirado de você se você não fizer. E vai ser dado a outro. Pastores, casados com a igreja, cuidam da igreja, visitam e oram pelos enfermos. Olha a imagem aí. Isso era o que Jesus pensava quando ele falava de pastores. O pastor deixa a sua vida e vai viver com as ovelhas. Tanto que eles revezam.
por turnos. Por quê? O pastor tem que ficar dia e noite com as ovelhas. Esse é o papel do pastor. Esse é o chamado do pastor. Estar orando pelos enfermos, Tiago 5,14. Entre vós alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros, os pastores da igreja, para que esses orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. Olha aí o papel do pastor. E este é um papel tão importante. É um papel tão importante, porque enquanto o evangelista vai lá buscar, o pastor cerca e cuida para que ninguém se perca. E quando se perde, próximo versículo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la? Ministério pastoral. Cadê aquele irmão que não está vindo mais? Cadê aquele do GF que não veio mais? Espera aí, deixa eu mandar um zap para ele aqui. Deixa eu orar por ele, deixa eu fazer uma visita para ele. O pastor corre atrás. Talvez o evangelista fale assim, já preguei para aquele lá, agora está se afastando de novo. Não vou mais atrás não, vou atrás de outros. Mas o pastor vai atrás da ovelha. O pastor quer resgatar a sua ovelha. O pastor não quer perder ovelhas. E pastores, são vocês, que cuidam das mulheres, vocês que cuidam dos jovens, vocês que cuidam das crianças, são pastores. E pastores, são vocês que são líderes de GF, e que Deus está colocando no seu coração, que você em breve será um líder de GF também. Você é pastor. Você tem esse chamado e você vai cuidar de vidas. Não negligencie, porque senão ele será tirado. O próprio Jesus se identificava como pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor, como nós vimos lá na imagem, ele passava horas e horas com as suas ovelhas, ele vivia com as suas ovelhas. Como que as suas ovelhas não iriam reconhecer? Então quando o pastor falava, fazia um som característico, talvez como um desses que você vê no YouTube, alguém vai lá e começa a cantar alguma coisa, ou a gritar, ou a assobiar, e de repente uma manada, alguns animais vêm até ele, sem ele precisar ir até aquelas pessoas. Você já viu um vídeo assim? O pastor falava algo, cantarolava algo, e as suas ovelhas escutavam, reconheciam que era o seu pastor e iam até ele. Os estudiosos dizem que vários pastores faziam um aprisco só e colocavam todas as suas ovelhas ali dentro. E aí, cada pastor chegava na porta do aprisco e começava. E as suas ovelhas vinham, só as dele, e ele ia embora com as suas ovelhas. Aí o outro pastor vinha lá na porta e começava. Nananana. Nananana. E somente as ovelhas deles iam com ele. E o outro pastor vinha e começava. E só as suas ovelhas iam, porque elas reconheciam o seu pastor e seguiam o seu pastor, porque o seu pastor cuidava deles. O pastor é responsável por nutrir, o pastor é responsável por esse cuidado. Ele quem vai dar o sustento à igreja, ele quem vai conduzir, direcionar a igreja, casado com a igreja. Então, pastores, se as pessoas estão se perdendo, se as pessoas estão se afastando, se as pessoas estão deixando a igreja, a culpa é sua. E a igreja precisa de você, pastores. A igreja precisa de você. Seja o pastor que Deus chamou para você ser. Hebreus 13:17.
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Obedeçam aos seus líderes, seus pastores. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então esse texto está falando do pastor, que até nós como ovelhas, a gente não deve dar trabalho para o pastor, facilitar o trabalho do pastor também, né? Mas olha aí, o pastor, você que é pastor, seja de GF, de grupo, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, de famílias, você vai prestar contas diante de Deus de cada vida que esteve e que estará no seu rebanho. Por último, mestres, amam a Bíblia, a palavra de Deus, e conhecem muito bem, gostam de falar dela e vão a fundo na palavra de Deus. Prestam atenção nos mínimos detalhes. E assim, estão aptos para ensinar e também para combater as heresias, as falsas doutrinas, os erros teológicos que vêm contra a igreja. Por quê? Como está em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe aquele lutador de esgrima? Se eu for lá tentar espetar ele, ele vai ficar assim, nem olhando para mim e se defendendo de boa. Maneja bem a sua espada, sabe usar bem a sua arma. Eu erro tocando que realmente nesses últimos anos, aí trabalhando muito, não tenho tido muita condição de estudar. Mas se vocês me verem tocando de olho fechado, pergunta para quem está começando a tocar, se é fácil tocar de olho fechado. Então por que eu toco de olho fechado? Porque eu tenho dom, tenho talento? Não. Não é por isso. É porque a Débora sabe quantas vezes eu fiquei até a madrugada estudando em casa. Tocando muito, 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 e repetindo várias e várias e várias vezes. Aí você consegue. Tem que manejar bem. Mestres fazem isso com a palavra. Se aprofundam, lê. A minha tia Marta está aqui. O meu tio Dalton César esteve pregando aqui alguns domingos atrás, no culto da manhã, e ele disse que já leu a Bíblia 300 de vezes. Aí você vê ele aqui pregando, ele só faz assim, versículo tal. Maneja bem a palavra de Deus, mestre. Mestres, a igreja precisa de você. A igreja precisa de você, mestre. Porque se a igreja estiver caminhando em heresias, se a igreja estiver dando lugar a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos, a culpa é sua. Então você, mestre, tem que se posicionar, sabe por quê, mestre? Porque de você, a Bíblia diz que você será cobrado com maior peso. Olha Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Mestres, vocês serão mais cobrados por Deus. Exerça o seu papel. Amém? O mestre aqui está pegando. Glória a Deus. Recapitulando o que nós falamos até então. Olha essa mão. O polegar representa o ministério apostólico, que eu falei que ele se relaciona com os outros 4 ministérios. E
pode até exercer esses outros 4 ministérios, né? Então, se um apóstolo funda uma igreja, quem que vai ser o pastor da igreja? O apóstolo. Se o apóstolo funda uma igreja, quem que vai direcionar essa igreja na palavra? O apóstolo. Quem que vai ensinar essa palavra? O apóstolo. Quem que vai ser usado por Deus para trazer uma palavra específica a essa igreja? O apóstolo. Então, nesse momento, o apóstolo vai ter que ser pastor, profeta, mestre, ele vai ter que ser tudo. O indicador, ali ó, o profeta. Quem já viu aquele irmãozinho que vem marchando assim, joga na cara? Joga o dedo na cara assim e fala, e eis que te digo. Profeta, soca o dedo na cara para apontar o que está de errado, para exortar. Ao dedo médio, o maior de todos, o evangelista, o maior de todos. Se eu for pegar alguma coisa, ele é o que chega na frente, ele é o que chega primeiro. Evangelista é aquele que chega na frente, que vai anunciar a palavra primeiro, que vai chegar primeiro nas almas. Esse é o evangelista. Anelar, onde nós usamos a aliança de casamento, né? Eu engordei tanto e a minha aliança amassou quando eu trabalhava e ela não cabe mais no dedo. Se eu colocar no dedo, o dedo fica roxo. Mas é onde nós usamos a aliança, é no anelar, porque o pastor é casado com a igreja, ele nutre, ele supre, ele dá o sustento, ele cuida da igreja, essa é a responsabilidade do pastor. E o mindinho, quem já teve aquela coceirinha no ouvido? Quem chega lá no fundo e consegue tirar a sujeirinha? Ainda mais se tiver unha. É o mindinho, né? Você não vai socar o polegar dentro do ouvido, né? É o mindinho que chega lá, né? Então, ó, mestre, você está apto para entrar lá e tirar toda a heresia, ó. Tirar toda a sujeira, tirar todo o engano, todas as crenças equivocadas que nós temos. E quantas vezes nós temos crenças equivocadas? Muitas das vezes nós acreditamos naquilo que Jesus nunca falou. Nós acreditamos em coisas que Deus nunca disse, que às vezes alguém falou e ensinou, e falou lá, e a gente pega aquilo lá como se fosse verdade, mas não é de Deus, não está na Bíblia. Mas a gente que legal, olha que palavra bonita, olha que palavra abençoada, glória a Deus. Aí vem o mestre, ó, opa, essa palavra abençoada não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, pode tirar ela daí. E você já parou para orar e meditar em qual é o seu ministério? Você já refletiu sobre isso? Você já identificou? Ou o Espírito Santo já falou no seu coração? Você é pastor, você é profeta, você é mestre, você é apóstolo, você é evangelista. Você já sentiu isso de Deus? Você já tem isso no seu coração? O interessante é que todos esses ministérios que nós citamos, todos eles apontam para Jesus. E todos eles foram dons e talentos que Jesus tinha e os praticava, todos eles. Jesus foi apóstolo, porque ele foi o primeiro enviado por Deus. Jesus foi o maior dos profetas, tudo que ele falou se cumpriu. Jesus foi o evangelista, ele chegou primeiro, ele nos amou primeiro, ele veio primeiro nos alcançar. Jesus é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o mestre dos mestres, todos aprenderam com ele. E Jesus, sendo tudo isso, ele é capaz de te dar e de te usar como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre. Deus, Jesus, tem isso para você. Você quer? Você quer exercer o ministério, aquilo que Deus te deu?
Você quer ser usado naquilo que Deus já te deu? Lembra que eu falei? Já vou deixar a dica aqui de novo. Teste ministerial do Jesuscope. Pesquisa lá. Eu fiz há muito tempo atrás. Eu até tentei entrar novamente e não consegui responder. Não sei se teve algum problema. Mas se você pesquisar, teste ministerial do Jesuscope, você vai encontrar, e aí achando, talvez você vai conseguir ter uma direção também a respeito disso. Você não pode ignorar o chamado de Deus para a sua vida. Porque senão você vai sofrer as consequências. Você precisa aceitar e obedecer e atender ao chamado de Deus para servir a igreja. Sabe, lá, não coloquei no esboço, mas no capítulo 4, um pouco à frente do versículo que nós lemos, o versículo 12 que nós lemos no começo, 13, 14, eu coloquei sim no esboço, mas lá no comecinho, não precisa voltar lá. Esses versículos, eles vão falar do propósito e do objetivo desses 5 ministérios, que são todos para servir a igreja. O apóstolo serve a igreja, o profeta serve a igreja, o evangelista serve a igreja, o pastor serve a igreja, o mestre serve a igreja. Não é para ser, sou profeta, sou apóstolo. Não, é para servir a igreja. Então, se você quer se posicionar diante de Deus hoje, então levante a sua mão. Eu já sei que eu sou profeta, eu já sei que eu sou pastor, eu já sei que eu sou mestre, eu já sei que sou evangelista. Então se posicione diante de Deus nessa noite, levante a sua mão. Venha à frente. Nós vamos orar juntos. Vou pedir para o pastor Walter estar orando. Você já sabe o que você é em Deus. Venha à frente. Mas se você ainda não sabe qual é o seu ministério, se você ainda não conseguiu entender, você também pode fluir em Deus. Eu te aconselho que você procure um apóstolo, que você procure alguém que tenha um chamado apostólico. Talvez essa pessoa poderá te ajudar. Talvez essa pessoa poderá enxergar em você algo. Um profeta talvez pode ser usado por Deus para te mostrar aquilo que você pode ser. Mas primeiro você precisa ter no seu coração o desejo de querer exercer isso. Você tem o desejo de querer ser aquilo que Deus quer que você seja? Então levante a sua mão. Se você não sabe, mas você quer fluir naquilo que Deus quer que você seja, levante a sua mão, venha à frente, nós vamos orar junto. E se você ainda não é crente, se você ainda não é cristão, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas você entendeu que Deus tem alguma coisa na sua vida, e se você percebeu pelo menos que esses 5 ministérios que foram falados aqui hoje, eles estão apontando para Jesus, eles estão apontando para uma vida com Deus, para uma vida eterna. E quando eu falo de eterno, tem os dois lados, tem a vida eterna com Deus, mas também tem a morte eterna sem Deus. Eterna separação de Deus. Então se você quer entender e conhecer esse caminho que é apontado por esses 5 ministérios, levante a sua mão. Se você quer aprender sobre esses 5 ministérios e se render ao Senhor desses 5 ministérios, que é Jesus, se você quer se render e entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar com você hoje. Se você quer tomar essa decisão, se render a Jesus não é se render a um apóstolo, não é se render a um evangelista, não é se render a um
profeta, não é se render a um pastor, não é se render a um mestre, não é se render a esta igreja, é se render a Jesus, o autor da vida, o dono da vida, aquele que te amou e que morreu na cruz pela sua vida. Então, se você quer esse Jesus, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas, Pai, que estão recebendo os não de mim, mas do Senhor, um chamado, uma direção, Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor.